Boa noite, amigos do YouTube, amigos de Urântia. Aqui que vos fala é o seu amigo de sempre, Profeta Lu Kleber Elier. Amigos, é com muita satisfação que nós estamos recomeçando nosso canal e estamos fazendo essa gravação. São exatamente quase 11 horas da noite, de domingo, mas vamos aos poucos começando a organizar os horários, porque a gente está recomeçando e há muitas coisas a fazer assim nessa semana. Então, junto com o meu filho, o Kleber Lucas, que é o organizador de todo o meu canal, ele é o produtor artístico, ele faz todos os trabalhos. Então a gente está lendo muita coisa, estudando muita coisa e passamos o dia nos organizando para fazer esse vídeo, essa live. E eu quero dedicar essa live hoje ao nosso inscrito do nosso canal, o irmão Roberto Alves. De longa data ele nos acompanha e gostou muito quando o nosso canal voltou a fazer os nossos vídeos. Esse amigo, ele disse assim: amigo, poderia falar sobre o Demiurgo? Quem é Jeová? Roberto, olha só, Roberto Alves está aqui aparecendo o nome dele aqui em cima, ó. O que vai acontecer? Por homenagem e dedicação a você, nós vamos colocar mais ou menos 3 ou 4 domingos falando sobre essa pergunta, certo? No sábado, nós temos Entendendo Gênesis. E de sábado vamos estudar sobre Entendendo Gênesis. E de domingo vamos responder esse questionamento do irmão Roberto Alves, para você, junto com ele, melhor entender quem é Jeová. Antes de mais nada, o Roberto Alves ele fez uma expressão muito inteligente quando ele falou de Demiurgo. Demiurgo é uma forma de apresentação na Grécia Antiga de explicar como é que deuses de poderes, de grandes poderes, conseguia criar outros deuses de pequenos poderes. Então, o Demiurgo, na mitologia da Grécia, são deuses menores. Há uma certa confusão no meio religioso, o que se era de esperar. Quem é Jeová e quem é Javé? O grande problema é que começa tudo na origem. Nós vamos estudar essa pergunta do irmão Roberto Alves e vamos, para você ter uma ideia, nós temos aqui a segunda Bíblia dos Apócrifos. Você está vendo aqui, Apócrifos, volume 2. E vamos ter algumas respostas na própria Bíblia. E só para você ter uma ideia, existem vários evangelhos apócrifos de João que falam sobre a criação. Então, para que você possa entender quem é Jeová, a primeira coisa que você tem que entender que Jeová e Javé não são a mesma coisa, não são a mesma pessoa, não é o mesmo ser. Como o nosso canal leva o nome de Fraternidade Urântia, então eu vou aqui no livro de Urântia, na página 96, exatamente no documento capítulo 3.22, no documento 6.2, eu vou explicar para vocês isso. Nessa transação original, o teórico eu sou alcançou a realização da personalidade ao converter-se no Pai eterno do Filho original, tornando-se simultaneamente a fonte eterna da Ilha do Paraíso, em coexistência com a diferenciação entre o Filho e o Pai. E na presença do paraíso, deu-se o surgimento da pessoa do Espírito Infinito e do universo central de Avona, a ilha central. Com o surgimento das deidades pessoais
coexistentes do Filho Eterno e do Espírito Infinito, o Pai escapou enquanto personalidade da sua difusão. Ele se bifurcou, que de outro modo seria inevitável no potencial da deidade total. Daí em diante, apenas na trindade, ou seja, apenas na associação com as suas duas deidades iguais, ou seja, Pai Eterno e Filho Eterno, é que o Pai preenche todo o potencial da deidade, enquanto a deidade, crescentemente experiencial, está se realizando nos níveis de divindade em supremacia, ultimidade e absolutez. Você pode ver isso na página 96 do livro de Urântia. Aí você falou assim, profeta Lu, eu não entendi, eu vou explicar para você numa linguagem coloquial. Na trindade cristã, você tem Pai, Filho e Espírito Santo. É isso? Muito bom. A grande questão é, em João, no capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, como é que Deus é visto no Antigo Testamento? Isaías capítulo 6, sentado no trono. Como é que ele é visto por Ezequiel, lá no rio Quebar? Como é que ele se manifesta as suas aparições teofônicas para Abraão, Josué, para Moisés? Se Deus é Espírito, como é que ele vai se materializar na Bíblia desse jeito? Muito fácil explicar. É porque a Trindade, ela não é explicada da forma correta. Porque a Trindade do cristianismo, ela foi feito um ajuste das trindades pagãs. E isso implica que a Trindade, como a teologia sistemática fala, ela é improdutiva de pensamento, improdutiva de conhecimento e de revelação. Então, no livro de Urântia explica muito melhor. O que o livro de Urântia vai explicar? Você tem o grande eu sou, o teórico eu sou, ou seja, o Espírito Eterno. Você tem o eu sou, que não tem forma, não tem corpo, inclusive no livro dos Espíritos fala que é o Espírito Eterno de luz e de amor. Então, ele não tem forma, ele é luz, ele é pura energia. O eu sou, o que ele fez? Quando eu li aqui, na página 96 do livro de Urântia. Nessa transação original, o teórico eu sou alcançou a realização da personalidade ao converter-se no Pai Eterno. Então vejam, meus amigos. O eu sou, que é espírito, ele se converteu no Pai Eterno, ou seja, se materializou em um corpo telúrico, um corpo espiritual, mais material, no Pai Eterno. E deste corpo telúrico gerou, através do Pai universal, que é o grande eu sou, o Filho Eterno, e do Filho Eterno o Espírito Infinito, o Espírito Eterno, que vai gerar os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, no livro de Urântia, Pai, Filho e Espírito Santo são uma manifestação do ser chamado Pai Eterno. Ou seja, não é bem uma criação, eles não foram criados, eles foram originados, emanados. É diferente de criados. Porque o Pai Eterno e o Filho Eterno e o Espírito Eterno já coexistia dentro do ser real, que é o eu grande eu sou, ou Pai Universal. Não sei se você está entendendo. Então, a grosso modo, o que acontece? O Pai Universal, o Espírito, manifesta corporalmente no corpo de Pai Eterno, Filho Eterno e Espírito Eterno. Aí você pergunta, mas profeta Lu, aonde está o chamado Jeová? É aí que mora a situação. O Jeová da Bíblia, ele é a representação física do Pai Universal, que é, de fato, Deus que é Espírito, no corpo celestial. Então, Jeová é um Deus que se materializa de forma inferior, ou seja, de forma material,
no corpo, que ele vai mostrando uma similaridade com a raça adâmica, sentado no trono. Você pode ver isso em Apocalipse capítulo 4, no capítulo 5, que o Eterno está sentado no trono e o Filho vem ao Cordeiro e tira da mão dele o livro que está selado por dentro e por fora. Então, eu vou explicar mais uma vez, mas de forma mais clara. O Espírito Eterno, que é o Pai Universal, que é o grande eu sou, ele ou dele procede um Pai Eterno, que é Jeová. Do Pai Eterno procede o Filho Eterno, que é a imagem exata do ser de Deus. E do Filho Eterno procede o Espírito Santo, ou Espírito Eterno, ou Espírito da Verdade, e os 7 Espíritos de Deus. Aí você me pergunta, profeta Lu, aonde está Javé nessa história? Muito bem. Se você pegar a sua Bíblia, no capítulo de João, observe aqui um detalhe muito grande. Probleminha aqui no microfone. Olha só. Se você pegar o Evangelho de João, no capítulo 1 diz assim, olha. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Observe. Se eu perguntar a você, quem é esse princípio? O princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O sistema religioso vai dizer que é o Gênesis. Nada disso. Esse princípio é o ponto inicial de uma eternidade que não podemos mensurar, em que o Pai Universal, que é o grande eu sou, se materializou como Pai Eterno, e ao lado do seu Filho, que é o Verbo, que é a palavra, criou todas as mônadas, todas as almas, todos os espíritos. Ou seja, Jeová é o Pai Eterno, em que o Verbo está ao seu lado e, ao mesmo tempo, o Verbo é a expressão exata do ser de Deus, que é o Pai Eterno, que é Jeová. Mas o Pai Universal é que deu origem a esse princípio, em que emanou dele o Pai Eterno, que é Jeová, o Espírito Eterno e o Filho Eterno. Então, o livro de João ele é gnóstico. E foi um grande erro da igreja, eles não perceberam isso, que colocaram o livro gnóstico no cânon sagrado. Depois eles viram a besteira que eles fizeram, só que não tem mais jeito, já está canonizado. Mas aquele texto de no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, não é Gênesis. É o princípio da criação do mundo espiritual, do mundo não material. Em um tempo que não se sabe quando, não existia o homem, no sentido de matéria, existia somente energia. Aí você me pergunta, profeta Lu, aonde está agora o Javé? Meus queridos, Javé, ele é o outro lado de Jeová. Enquanto que Jeová é o lado positivo, Javé é o lado negativo. Javé, ele é conhecido através de todas as histórias gregas e mitologias gregas, que ele viveu há mais de 65 mil anos no continente de Mu.
no continente de Lemúria, na raça lemuriana. Isso, ele era um anjo em forma humana. E ele praticou, segundo a gnose, o derramamento do cálice de Hércules. Ou seja, ele coabitou com as mulheres e ele começou a fazer a magia sexual negra. Ele derramava o seu sêmen nas mulheres e começou a criar deuses, metade humanos, metade divinos. E o que aconteceu com Javé? Javé, ele trabalhou a luxúria, a pornografia. E ele, como era da 23ª dinastia do Sol, da dinastia luciférica solar, ele caiu do seu estado de ser solar e caiu para a matéria. Em outras palavras, Javé é Satanás. Por isso hoje. Então, quando você vê a história da queda de Lúcifer, e aí você tem que entender uma coisa: Satã não é Lúcifer. Lúcifer é um ser muito mais evoluído. Lúcifer é um ser, Satã é outro, e o diabo é outro. Mas Satã, que é Javé, ele caiu do mundo astral, do mundo da 6ª dimensão. Ele queria dominar através da magia sexual negra. Ele criou a loja negra dos magos negros. Ele é o autor de todo tipo de perversão sexual. Porque naquela época, os homens, eles não coabitavam com as mulheres. Como é que se criavam as raças? As raças eram criadas através da energia quântica, através da energia do pensamento, da telepatia. E todo ser que derramava o sêmen e fazia a junção carnal era chamado ser da loja negra. Loja, algumas das pessoas não sabem o que é loja. Loja significa alojar, significa agrupar. Loja branca é os seres que estão reunidos para fazer o bem e trazer a paz. Então, loja negra é os seres que estão juntos e organizados para trazer o mal. E aí, pasmem. Quando você pega o Gênesis, capítulo 1, versículos 50 aqui está atrapalhado, mas vamos lá. Capítulo de Gênesis. Bereshit bara Elohim et Hashamai. Então diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é esse Deus aqui? Os arcontes. Aqui há uma coisa importante. Esse Deus aqui não é Deus no singular. São Elohims. Deuses. Que são os deuses que estão a serviço de Javé. Não é Jeová. Porque Jeová não cria matéria. Jeová cria o mundo espiritual. Quem vai criar matéria é Javé. Jeová cria o mundo espiritual. E o Javé vai criar a matéria a partir dos seus deuses, dos seus arcontes, também dos seus demiurgos. Ou seja, enquanto que Javé é um demiurgo da loja negra, Jeová é um demiurgo da loja branca, que ele está criando um mundo espiritual.
Então, observe bem. No princípio criou os deuses, os céus e a terra. Só que essa criação que eles estão criando, céus e terra, não é a primeira criação que Jeová criou. Porque quando você vai, então, para o versículo 2, diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito dos deuses, que é Elohim, movia sobre a face das águas. Na verdade, Javé está recriando a terra. Essa terra aqui é uma terra que tinha sido destruída, a humanidade tinha sido destruída através das lutas entre lemurianos e atlantes. Raça atlante e raça lemuriana. Como existe a matéria, como existe a água, como existe o ar e o oxigênio, Javé vai se utilizar de uma matéria existente para reciclar e recriar a terra antes destruída pelas raças antigas da humanidade. Quando começa no Gênesis dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui não é Javé. Aqui não é Jeová. Aqui é Javé. Ele está recriando. No hebraico diz assim: Tohu, Ohu. A terra se encontrava caótica, vazia. Então a terra já existia uma raça chamada continente lemuriano. Houve uma guerra entre Atlantes e os lemurianos, aonde eles fizeram uma manipulação da energia do átomo e do hidrogênio e destruiu a humanidade, e que elas caíram da sexta e da quinta dimensão para a terceira dimensão. Então o que aconteceu com Javé, que é Satã, ele foi expulso para a terceira dimensão, da qual ele já tinha trabalhado o seu plano negro de prostituição, de rebelião. Então, a rebelião de Javé é muito interessante. Não é a mesma rebelião de Lúcifer. Lúcifer vai fazer a sua rebelião em um tempo diferente da rebelião de Javé. Isso quer dizer que a rebelião de Lúcifer, ela é posterior à rebelião de Javé. Porque quando Lúcifer vem para a terra, vem para Urântia, vem para a Gaia, Javé já é o criador desse mundo. Ele é o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Pois o Deus deste século, a palavra Deus é criador, pois o criador deste Aeon, dessa era, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Nós vamos dar continuidade ao vídeo, para não ficar muito pesado. Já entramos na segunda parte.